Shalom, pessoal. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, está escrito que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Essa palavra, Paulo escreveu aos Coríntios na celebração da ceia do Senhor. Ele deu instrução como deveria ser celebrado a ceia do Senhor e como as pessoas deveriam estar para a celebração da ceia do Senhor. Mas esta palavra dá muito bem para nós aplicarmos no nosso cotidiano sem cometer exegese alguma. Então nós vamos ficar na meditação desta palavra assim, que cada um examine a si mesmo e assim. Então, examinar a si mesmo é ver como nós estamos nos comportando na nossa vida cotidiana, como nós estamos cuidando de nós mesmos, como está o nosso relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com o próximo. E assim, acertarmos a nossa vida, procurarmos ter uma vida que agrade ao Senhor, procurar examinar como nós estamos agindo dentro da palavra de Deus. A Bíblia é um livro de instrução. A Bíblia é um manual do bem viver. Então, como é que você está agindo? Por quê? Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Jesus veio, morreu para nos reconciliar com Deus, mas a decisão é nossa. Se nós queremos realmente Deus de fato e de verdade na nossa vida, ou se Ele vai estar só no âmbito religioso, no âmbito espiritual. Tem pessoas que confundem tudo. Elas dizem assim, mas isso daqui é espiritual. Eu não estou cuidando do espiritual agora, então vamos deixar de lado. Não existe isso. A nossa vida é composta de corpo, alma e espírito. A nossa vida cotidiana também, ela é composta disso. Por quê? Porque nós temos o corpo para nos locomovermos. Nós temos a alma, que é o sentido da vida, que a alegria, a tristeza, todas as emoções. E nós temos o Espírito, que o Senhor soprou sobre nós o fôlego de vida. E com ele, o Senhor soprou sobre nós o Espírito. E a alma, o Espírito são eternos. O corpo, ele é só para este momento que nós vivemos aqui na Terra. Porque nós vamos precisar de um corpo físico na eternidade. Nós temos o corpo espiritual. Muito bem. Então não tem como você separar isso. Não existe essa separação. É um pensamento errôneo. Toda a nossa vida está baseada na nossa conduta, como nós conduzimos a nossa vida corpo, alma e espírito, sem separação. O mundo espiritual, sim, ele que rege o mundo físico, chamado também de mundo natural. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, nós temos que pensar que ela tem peso eterno. O Senhor Deus nos deixou o livre-arbítrio. Ou vivemos uma eternidade com Ele ou afastado dele. Vai depender só de nós. Porque o Senhor, Ele não interfere nas nossas decisões. Ele nos aconselha, Ele nos orienta, temos a palavra de Deus, mas a decisão final é nossa, para onde queremos ir. Então aqui é só um momento, depois nós temos uma eternidade inteira para seguir. Depois da morte segue-se o juízo. Esta é uma verdade eterna. Como nós vamos passar nossa eternidade, de que maneira e onde? Isso tem que estar ligado sim no nosso dia a dia. Como nós nos portamos? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa deve ser a lei que rege a nossa vida e toda a nossa conduta. Não se afaste de Deus. Cuide bem de si mesmo. Antes de tomar uma decisão, antes de agir, pense, examine. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Vigia, examine a si mesmo. Faça o cálculo das consequências. Muitas vezes nós vamos pelo impulso, pelo sentimento, mas aí nós temos que usar a razão espiritual. Quantas pessoas deixam um sentimento envolver-os de tal maneira e depois fica difícil o retorno na presença do Senhor, fica difícil ter que pagar pelas as consequências de um ato cometido. Então é melhor nós fugirmos da tentação, fugirmos do pecado. É sábio, é muito sábio. Ninguém é forte o suficiente para nós enfrentarmos certas coisas na nossa vida e acharmos que nós vamos vencer.
E não, nós vencemos com o Senhor quando Ele diz vai. Mas muitas vezes, mas eu estou orando e o Senhor não me responde. Será que o Senhor não está respondendo? Filha, filho, fica aqui na minha presença. Fica aqui comigo. Porque no momento certo, o Senhor vai te responder. Ou se não, aquele sentimento, aquele desejo, aquelas coisas que você queria resolver ou fazer, elas vão passar na sua vida, você vai pensar melhor, refletir melhor e falar assim, ai, que bom que eu não fiz. Que bom que eu não saí da presença de Deus. Então, às vezes, o silêncio de Deus é espera um pouco mais. Aguarda, eu estou trabalhando na sua vida para que você não caia numa armadilha. Então, fica aqui comigo. Então, fica na presença de Deus, faz da Bíblia o seu manual do bem viver, siga as instruções que está na palavra do Senhor, não siga, enganoso é o coração do homem, diz a palavra, não siga os seus sentimentos, vá pela razão espiritual. Ela existe, Paulo falou sobre isso e faz muito bem a nossa vida quando não agimos como queríamos agir, mas agimos como deveríamos agir. Muitas vezes dizemos sim, quando na verdade queríamos falar não. E muitas vezes falamos não, quando na verdade queríamos falar sim. Muitas vezes nos calamos quando tínhamos tantas coisas para falar e nós estávamos certas, nós estávamos com a razão. Mas não era o momento apropriado. Às vezes é melhor se calar, sofrer um pouco as injustiças e entregar na mão do Senhor e pedir estratégia que no momento certo o Senhor age no momento certo e você vai ver o grande livramento de Deus. A nossa vida, examine-se, pois a cada um a si mesmo. E assim, esse assim é fundamental. Só depois de você examinar é que você vai agir. Veja, aqui fala de ação. Que cada um examine a si mesmo e assim, coma do pão e beba do cálice. É ação. Você só come o pão e bebe o cálice depois de se examinar. E na sua vida cotidiana também. Examine a circunstância. Veja para onde vai te levar as decisões. Olhe, estude o ambiente. Não deixe que a emoção tome conta. Na hora que você estiver emotivo, você fala, Senhor, deixa as minhas emoções bem presas aí contigo. Me enche da razão. E é assim, o Senhor vai te encher da razão espiritual, Ele vai te dizer como agir, de que maneira agir, e você vai ver como sua vida vai ser uma vida de vitória em vitória. Muitas vezes as pessoas vão falar que você é ingênuo, não importa, importa que você sabe que Deus está trabalhando, que você está dentro da direção de Deus, ok? Viva uma vida em tudo, no seu cuidado com você, no seu relacionamento com Deus e com o próximo, na vida, não faça nada sem antes examinar. E assim, aí você pode agir, está bem? Shalom, um dia cheio de sabedoria, de paz e de vitória para você. E até um próximo momento.